Então, muitas vezes ele se recusa a aceitar determinada relação de trabalho por conta da perda da autonomia. Então, é importante entender que existem novos modelos, novas possibilidades de relações de trabalho e que são tão produtivas e desejadas pelos profissionais que valeria a pena gastar um tempinho pensando nisso. Eu acho que esse contraponto ele deve ser bastante observado, né? A partir do momento que você tem essa relação com o profissional, ok? Mas principalmente essa informalidade ou esse modo alternativo de contratação que o próprio profissional requer, ok? O próprio profissional exige. Sempre que você tem uma fiscalização da empresa, quer seja pela Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Receita Federal, fatalmente essa condição pontual dessa pessoa não vai ser observada. Quer dizer, você ainda tem as fiscalizações ainda são muito pautadas na legislação antiga, na realidade que acontece no dia a dia e nos documentos. Quer dizer, você olha a pessoa, ainda que ele esteja motivado, que ele esteja remunerado, que ele tem interesse em trabalhar como uma outra alternativa, né? Uma outra forma alternativa, o fiscal, quando analisa, ele vai falar, olha, ele não era contratado via CLT e autuou a empresa por causa disso. Então, tem um contraponto que é interessante, é a necessidade do mercado, ok? E a legislação que é antiga. Quer dizer, a gente tem inúmeros direitos garantidos pela Constituição Federal a todos os empregados. Eu acho que isso é uma condição que foi conquistada e eu não estou defendendo aqui que essa condição seja revista. Pelo contrário. Mas existem algumas profissões, existem um certo nível dentro da empresa que fica muito caro você contratar um profissional via CLT. Quer dizer, esse custo, ele impede efetivamente que a empresa cresça, que a empresa se desenvolva. Um outro exemplo, que eu cito muito claro, até hoje, Miura, a gente não tem uma legislação específica sobre terceirização de serviços. Quer dizer, o mundo inteiro... E essa é uma prática constituída já, não Constituída. O que você tem é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que regra a terceirização de serviço e autoriza a terceirização na atividade meio. Você tem inúmeros projetos de lei na Câmara, e é engraçado que você pegar, você tem um projeto de lei que autoriza a terceirização da atividade meio e atividade fim, coloca uma responsabilidade subsidiária daquele que toma o serviço, né? Quer dizer, se a empresa efetivamente contratante não paga, ele tem uma responsabilidade. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem outros projetos de lei completamente antagônicos e populistas, no geral, que negam a terceirização do serviço, que para você terceirizar, você precisa pedir autorização do sindicato, que determina a responsabilidade do tomador do serviço, da empresa que contrata de forma solidária, ou seja, tudo que vai em total confronto com o desenvolvimento que vem ocorrendo não só no Brasil, mas no restante do mundo. Tá? Agora, doutor Luiz, segundo o Diese, estava vendo recentemente que os americanos trocam de serviço uma média de 4 anos, inclusive de função e até mesmo de carreira. Okay. Qual o perfil do Brasil? Eu acho que hoje, eu me corrija se eu estiver errado, doutora Andreda. Acho que hoje, principalmente com essa famosa geração Y, aquele profissional que efetivamente era contratado pela empresa, se desenvolvia na empresa, tentava atingir um cargo de diretoria dentro da empresa, esse profissional vem se tornando escasso. Por 2 motivos. O primeiro, efetivamente, os profissionais são muito mais flexíveis e a concorrência entre as empresas com o desenvolvimento do país está muito maior. Concorrência entre as empresas não apenas dos seus produtos finais, mas para ter esse profissional, esse executivo, essa pessoa que realmente acrescente alguma coisa dentro da sua casa, vamos chamar assim. Então, acho que
Antigamente, você tinha um compromisso maior do empregado para com a sua empresa. Hoje, não. Hoje, a empresa sempre precisa estar preocupada em motivar esse profissional, em pagar um valor adequado para esse profissional, em mostrar, deixar claro onde esse profissional pode chegar dentro da empresa e o que ele precisa fazer para crescer, pois tenha certeza que outras empresas do ramo, se o profissional for bom, estão de olho nele. Um dos problemas tem sido a retenção dos talentos, né, nas organizações. E justamente as empresas que propiciarem essas vantagens ou essa percepção de melhoria da qualidade acabam sendo muito mais atraentes. Hoje não existe mais, ou não existe não, a tendência é uma menor fidelidade à organização e uma maior fidelidade aos seus valores e crenças, né, do próprio indivíduo em relação à gestão da própria carreira. Porque houve um discurso na década de 80, ou até a década de 80, de que a empresa era responsável pela gestão da carreira dos seus colaboradores. E aí, nesse sentido, ele tinha que aceitar as condições que a empresa oferecia e agradecer por isso. A partir da década de 80, esse discurso muda, né? E a empresa diz para o colaborador, olha, a partir de agora você é que é o responsável pela gestão da sua carreira. Então, passou-se um período de 1980 até, eu diria, o começo de 2000, né, onde as pessoas estavam, então, o que eu faço? Como é que eu aprendo a gerir a minha carreira? Porque antes a empresa geria a minha carreira e agora diz que não gere mais, mas ninguém ensinou como fazer isso. Então, as pessoas estão aprendendo agora, ao longo dos anos, que elas são responsáveis pelas escolhas delas e que elas podem escolher as empresas que melhor se adequam às suas necessidades, aquela que remunera melhor, aquela que está alinhada com os seus valores, com as suas crenças, com o seu projeto de vida. Então, aquilo que parecia ser uma grande solução para as empresas, né, passou a ser um problema. Porque se antes eu tinha a fidelidade do cliente, do meu empregado, e ele era meu desde que ele entrava como office boy até ele virar presidente da empresa, hoje, se ele não gostou muito da história, ele vai embora. Inclusive, falávamos de home office, eu tenho exemplo de uma amiga minha que era gerente de uma grande instituição, tinha uma carreira, entre aspas, brilhante pela frente, um futuro brilhante nessa instituição. Ela jogou tudo pro alto, foi trabalhar com o cunhado numa importadora, uma representação da França, inclusive, e hoje ela trabalha em casa, como ela mesmo ressalta, de pijama e chinelo, tem mais tempo para ficar com os filhos, ganha 5 vezes mais fazendo home office. E tem uma qualidade de vida... Uma qualidade de vida bem maior. E feliz. Feliz. O que você verifica, né, na verdade, como advogado dessa área empresarial, atuante nessa área empresarial, eu vejo que cada vez mais os empregados não aceitam mais aquela pressão do dia a dia. Quer dizer, você precisa desafiar esse empregado e motivar esse empregado dispondo o que ele vai ganhar ficando na sua empresa, onde ele pode chegar. Quer dizer, aquela cultura que você tinha antigamente de pressão, de cobrança, de submissão, né? Submissão, isso acabou. E ao mesmo tempo que isso acabou, isso aumentou de forma significativa as ações na Justiça do Trabalho. A famosa, até mistura um pouco, aquele famoso instituto do assédio moral, creio eu que todo mundo já escutou falar isso, que é efetivamente... Sempre que você tem um empregador, ou os chefes que cobram demasiadamente seus empregados eles buscam até ações na justiça pedindo a reparação por um suposto assédio moral sofrido. Tá? Então, no dia a dia, eu vejo isso, com os processos, eu vejo que essa alteração ela vem ocorrendo e acho que de maneira rápida. Né? Eu acho que tem um outro fator que está favorecendo também esse tipo de atitude, é o momento econômico que o país está passando. Então, nós estamos hoje com recordes históricos aí de índice de empregabilidade. Né? Nunca se viu um país com índice de desemprego tão baixo quanto nos últimos anos. Entretanto, essa é uma questão que eu acho que vale a pena pensar um pouquinho também, que não vai durar muito. Infelizmente, tudo que sobe e desce é um movimento natural. Então, é importante entender
que as pessoas com maior empregabilidade, ou seja, aquelas que continuam investindo em educação, em qualidade de ensino, no perfil empreendedor, elas continuarão, mesmo que venham as crises, né, a ter um diferencial e serem procuradas pelo mercado de trabalho. E como você vê o exemplo dessa sua amiga, não é que ela não queira trabalhar, muito pelo contrário, quer dizer, ela não está ganhando muito mais porque ela trabalha muito pouco. Então, não é para se ter ilusão de que o fato de ter uma qualidade de vida melhor ou poder trabalhar em home office, que isso implique em trabalhar menos e ganhar muito mais. Eu acho que essa é uma ilusão que às vezes acontece com as pessoas que pensam em trabalhar em home office, né? Mas que a gente tem que prestar atenção que hoje o mercado de trabalho está muito mais favorável em função da questão econômica, mas também tem que ficar atento que isto é um movimento que pode impactar o Brasil ao longo dos anos, porque se a Europa está sofrendo com desemprego, Estados Unidos sofrendo com desemprego, e o resto do mundo ainda com problemas na área de emprego, quanto tempo vai durar esse cenário tão positivo para o Brasil? E como é que se lida com tudo isso? Quer dizer, em certo momento existe uma legislação que é antiga, mas garante os direitos do trabalhador, mas por outro, como é que ficaria se esse cenário não fosse tão favorável quanto está hoje? Certo. Acho que a reforma acho que a gente precisa aproveitar esse momento do país para pensar nas reformas, até com o objetivo de efetivamente essa onda se postergar ao longo dos anos, tá? O que eu defendo, Marcelo, não é que você retire os direitos dos empregados, não, longe disso. Isso é garantido pela Constituição Federal e foi uma conquista. O que eu defendo é efetivamente uma reforma tributária para reduzir a carga tributária incidente sobre folha de pagamento. Quando você conversa com o empresário, o problema dele não é pagar as verbas trabalhistas, o problema é pagar os impostos decorrentes dessas verbas trabalhistas. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao final dessa edição. Para a gente finalizar, gostaria que vocês dessem algumas dicas para quem está procurando se inserir no mercado de trabalho ou mudar de profissão. Bom, a minha dica sempre é assim, se o mercado está bom, positivo, contratando, o profissional deve continuar investindo em formação, em treinamento e em autodesenvolvimento, além de autoconhecimento, porque a pessoa que se conhece bem acaba fazendo escolhas muito mais adequadas, muito mais coerentes. Então, se a deixa ou a dica é justamente essa, está tudo muito bom, continue investindo em formação, treinamento, capacitação, porque profissionais bem qualificados, competentes, geralmente têm muita dificuldade de ficar desempregado. Luiz. Excelente. Eu agradeço a oportunidade e eu, mais uma vez, ressalto. Eu acho que o nosso pensamento precisa ser em mudanças para reduzir essa carga tributária, reduzir o custo Brasil para os empresários poderem sobreviver, contratarem ainda mais, formalizarem as contratações e manterem seus empregados sempre motivados trabalhando. Teria algum contato para deixar para a gente? Tenho o telefone do meu escritório, 2714-6900, ok? E meu e-mail, que é lfalouche@almeidalaw.com.br. Doutora Adriana? Eu tenho um site onde eu ofereço dicas, informações, artigos para ajudar as pessoas na gestão da carreira e na reflexão sobre a escolha profissional, que é o www.vidaicarreira.com.br. Obrigado pela presença de vocês e a participação, acho que foi bem produtiva, enfim, né? Eu acho que todos os nossos telespectadores puderam aproveitar bastante esse programa. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Obrigado a você pela oportunidade. A gente vai ficando oportunidade. com o Clipping Eletrônico por aqui. Até a próxima.